Iniciando a conversa de redação, Eduardo Costa, Júnior Moreira e Rita Mundinho participam. Você, ouvinte da Chaia, também é nosso convidado, opinando pelo WhatsApp do jornalismo. 99996-7074. 99996-7074. Você manda a sua opinião em mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. Diferentes setores de Belo Horizonte se preparam para a retomada gradual da atividade econômica, Eduardo Costa. E será quinta-feira, escolas de ensino infantil, na segunda. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu peço aos céus que Papai do Céu nos proteja, que a gente tenha dias melhores, que a gente possa, cada um de nós, fazer a sua parte. Existem erros de governos, os 3 níveis, que são sérios, alguns, inclusive, vão ficar para a história, mas eu acho que esses erros todos ficaram no ano passado. No período mais recente, de 2 meses para cá, a gente deve ignorar toda e qualquer falha para considerar que vivemos dias terríveis e acreditar que eles ficaram no passado e que a gente vai começar a botar a cabeça para fora da água para respirar um ar melhor. Mas, insisto, isso vai depender de cada um de nós. Falar mal do prefeito, do governador, a gente tem razões, tem motivos, mas é fácil ver você que o prefeito não pôde abrir, junto com as outras praças, o Parque Municipal, porque tem um gambá com raiva e vou ter que ser vacinado perto de 2.000 gatinhos para poder criar um ambiente. Então, imagina, a chuva está acabando, o risco da dengue aumenta, o outono e inverno está chegando, as crianças terão problemas, crianças e idosos principalmente, problemas das vias aéreas respiratórias. É muita coisa. Então, reclamar menos, cooperar mais e ir na festa, senhor Stark. Ô, Rita Mundinho, esperança para a economia, para a retomada da atividade econômica em Belo Horizonte e também esperança de que viveremos dias menos piores em relação à Covid. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio. Bom dia a todos. A esperança ela tem que renascer com a gente a cada dia, né? A gente abre o olho e a gente tem que buscar a esperança, respirar fundo e buscar também, como disse o Eduardo, fazermos a nossa parte. Porque o mundo, a comunidade onde a gente vive, ela é um projeto de construção. É um projeto de construção individual e coletivo sempre. Então, a gente pensando no coletivo, tem que ver o que a gente pode fazer dentro do nosso mundinho para melhorar aquele ambiente onde a gente está inserido. Eu também acho que a gente deve botar a mão na consciência e está todo mundo apontando o dedo, buscando culpados. Sabe, eu acho que o brasileiro está mostrando uma faceta que até então eu não conhecia, eu desconhecia. O brasileiro sempre foi muito solidário. E, ultimamente, as pessoas estão muito nervosas, muito autoritárias e arrogantes, buscando o erro em todo mundo. Então, o que a gente tem que entender é que nós convivemos com a Terceira Guerra Mundial. A história vai mostrar isso. E erros que foram cometidos aqui não foram erros, foram desconhecimento. O desconhecimento nos leva a buscar, às vezes, soluções que não deveriam ter sido tomadas, ou soluções que não eram as melhores, mas isso depois do aprendizado diante do desconhecido. Então, mais uma vez, eu acho que a gente tem que pensar na solidariedade, no que a gente pode fazer e juntos trabalharmos para sairmos melhores dessa crise. Ô, Júnior, está com a esperança de que nos próximos dias, nas próximas semanas, mais setores possam ter flexibilização, a cidade ainda mais aberta? Bom dia mais uma vez. Bom dia para todo mundo. Pois é, o Eustáquio, na verdade, abriu muito mais do que eu esperava, que eu imaginava, assim, a prefeitura. Foi um bom passo, assim, um passo bem largo que a prefeitura deu dessa vez, assim, de primeira. Não estou reclamando disso não, tá? Estou comemorando isso tudo, mas eu não esperava que fosse abrir tanto assim, não. Eu achei que fosse segurar mais um pouquinho para que outras atividades fossem abertas depois, né? O fechamento deu certo, acho que preciso deixar isso claro, né? Fechou a cidade, com muita gente sofrendo, com os comerciantes sofrendo, muita gente perdendo emprego, mas a gente deu aquela achatada de novo na curva que estava num sentido de muita gente morrer sem ter atendimento, né? Então, graças a Deus, essa situação funcionou bem. E agora, Eustáquio, pedir, e faço coro ao que o Eduardo disse, à população, né?
a população que tem que ajudar agora, né? Manter a distância quanto possível, usar máscara, o álcool em gel, tudo aquilo que a gente já sabe, que a gente repete todos os dias no rádio, né? Na TV, em todo lado, e todo mundo sabe. Então, tome cuidado para você não se infectar com esse vírus, para que daqui a pouco a gente não tenha que fechar a cidade de novo. Então, agora, né, todo mundo tem parcela de culpa nessa história, e agora a população tem que fazer a parte dela para a gente não fechar essa cidade de novo. E pelo WhatsApp, o Anselmo do bairro Planalto está dizendo o seguinte, que ele só não está de acordo com a volta das aulas presenciais. Ele falou que são muitos envolvidos, alunos, pais, professores, outros funcionários das escolas, ele está preocupado com essa questão. Ô Rita, governo e Congresso fazem acordo e abrem caminho para a sanção do orçamento. É de 2021 ainda, esse orçamento é do ano que vem, não. Pois é, gente, nós já estamos aí terminando abril e pelejando para poder votar o orçamento do ano passado. Mas foi feito um acordo, não aquele acordo dos sonhos, né? O que a gente pode perceber é que fizeram um orçamento de guerra dentro do orçamento para acomodar as emendas parlamentares. Ontem, quando o mercado estava fechando, a Flávia Arruda, né, deu uma entrevista dizendo que haveria um voto de 10,5 bi de emendas, mas nem isso aconteceu. Acomodaram os 16,8 de emendas e criaram aí quase que um cheque em branco. Resta saber como que o ministro Paulo Guedes vai lidar com isso, porque já colocaram aí despesas extraordinárias, mais de 125 bilhões em razão da pandemia. Então, botaram tudo em nome da pandemia. E nós já temos uma conta a pagar de 249 bilhões. Então, estamos acrescentando mais 125, e quem paga a conta é a população. E a promessa do Ministério da Economia é de criar uma PEC carimbando esses recursos. Se isso for feito, menos mal, porque isso dará um limite para esses gastos e um respeito ao teto, que já foi furado aí em 125 bi em nome da pandemia. Mas se carimbar os recursos que serão destinados ao Ministério da Saúde, aos programas de conservação de emprego, auxílio emergencial, compra de vacina, ok, mas tem que parar por aí, porque senão vira farra, a responsabilidade fiscal vai para o saco, o dólar dispara, juros disparam e o Brasil perde completamente a credibilidade. O ministro Paulo Guedes deve estar com uma dorzinha de cabeça boa. Ô, Jura, preocupa mais esse atraso para a votação do orçamento deste ano? Já estamos caminhando para o final de abril, ou a preocupação com o teto de gastos, com limite de orçamento, com limite de dinheiro para onde investir também? Pois é, Eustáquio, esse é um assunto muito denso, né? Precisa ser discutido de forma muito tranquila. É lógico que lá na Constituição manda aprovar o orçamento antes do recesso parlamentar, né, do ano anterior. Não foi possível, né? Estão enrolando esse negócio, mastigando até agora. Mas o grande problema para mim foi essa furada de teto, né? Porque entre furar ou não o teto, eles maquiaram. Abriram uma clarabóia lá no telhado e daqui tá tranquilo e tal, né? Mantiveram as emendas. Enfim, é uma situação muito complicada, porque o Brasil já deve muito, a situação é muito complicada. Para tentar traduzir, para quem não acompanha o noticiário econômico para e passo, é basicamente uma pessoa que está muito endividada arrumar um novo cartão de crédito para continuar gastando, né? Uma hora vai ter de pagar essa conta, e aí como é que faz, né? Enfim, acaba que no acordo tem algumas coisas interessantes, né? Liberou o programa lá de ajuda das empresas, aquela linha de crédito para tentar manter os empregos, que é uma coisa legal, mas com esse Congresso aí que fez isso com o orçamento, a gente não pode esperar muita reforma, não. E o que vai resolver essa questão de fura ou não fura teto, de maquia ou não maquia, se dribla ou não dribla o teto, é uma reforma administrativa. Quando a gente está gastando demais e não tem o dinheiro para pagar aquilo que a gente está gastando, o que a gente faz? Economiza, ou então arruma outro trabalho para ter mais dinheiro para conseguir pagar aquilo que a gente está fazendo. Ou será que o governo está pensando nisso, em abrir um novo imposto para tentar pagar essas despesas? Não sei, né? Hoje tem uma coletiva aí da arrecadação federal, pelo menos na agenda que o Paulo Guedes vai participar. Ele deve dar algum tipo de explicação, a gente entender como que ele está digerindo esse acordo que foi firmado ontem, né? Vamos esperar para ver.
Agora, não tem discussão, né? O teto foi furado e foi furado mesmo, né? Abriram uma clarabóia gigantesca no teto de gastos do Brasil. Oi, Eduardo Costa, a sua expectativa para essa sanção do orçamento de 2021? Por tudo que Rita e Júnior disseram, eu fico pensando na cabeça do Paulo Guedes. Ele pensando o seguinte: o barco está à deriva, botar mais peso de um lado só pode fazê-lo virar de vez, e eu tenho que negociar, pensa o Guedes, com Flávia Arruda, cuja principal credencial para ser a representante do Centrão dentro do Palácio do Planalto é ser esposa de um cara que foi preso por safadeza, o Zé Arruda lá que foi governador. Então, é complicado demais, vai ter que agarrar o terço. E governo federal, gente, é algo sério, compromete a macroeconomia, sim, mas pelo menos tem o poder da emissão da moeda, né? Você já imaginou, né? Os governos estaduais e municipais, o governo de Minas, o Zema, eu quero acreditar, ninguém nunca me disse isso claramente, mas eu quero acreditar que o Zema usou o dinheiro que o Bolsonaro mandou para a pandemia para botar os salários em dia. Como é que vai ser agora até o fim do ano, sem mais dinheiro de Brasília, porque não tem, e com a queda vertiginosa da arrecadação, que com certeza teremos em função desse tempo parado? Imagina Belo Horizonte mesmo e outras cidades. O que vem por aí, sei lá. De novo, garra no texto, viu, senhor? Eduardo, Rita, pois não. Eu só quero acrescentar aí a fala do Eduardo. A preocupação do Paulo Guedes e do Ministério da Economia é exatamente limitar os gastos aos gastos com a pandemia, que já estão aí em novos 125 bi. Se isso for feito, ok. Então, a gente tem que ter essa PEC limitando esses gastos a esse valor, né? Somando vacina, somando bem, né? Que são os programas para a renda, são os programas, os 44 bi do auxílio emergencial. Então, essa conta está em 125 e tem que parar aí. Aqui pelo WhatsApp, o Ricardo Lano, lá de João Monlevade, está dizendo o seguinte: vai sobrar para o trabalhador pagar, como sempre foi nesse país, ou vender o que tem. Os políticos nunca cortaram na carne, não vai ser agora. Ô, Eduardo, estamos nos aproximando aí do meio do ano, época de soltar pipa, e nós começamos a noticiar o que a gente noticia todos os anos: morte de pessoas atingidas por linha de cerol, linha chilena. Um ciclista morreu ao ser atingido por uma linha chilena na Avenida Antônio Carlos. Pois é. Eu estava aqui pensando, eu não consigo pensar nesse tema sem pensar na ligação do ouvinte. Ele é de João Monlevade, né? João Monlevade. Esse ouvinte está falando a maior tristeza do brasileiro é essa mesmo. Como é que é o nome dele? Ricardo Lano. Ô, Ricardo, eu teve uma pesquisa, a classe média subiu, entendeu? A classe média alta virou classe média, a classe média baixa virou pobre, o pobre virou miserável. E acaba que vai dar nisso mesmo, infelizmente, porque a gente não vê falar em conter gastos públicos, mas é impressionante. Outra coisa que me perguntaram, eu falei, não é que é mesmo? Me perguntaram assim, mas e o Calil, e o Zema, agora que as atividades estão sendo retomadas? Eles não vão voltar com a turma de serviço público para trabalhar pessoalmente, não? Para trabalhar no local de trabalho? Eu falei, uma boa pergunta. Ué, essa turma tem 2 anos que está no home office, tá? É claro, tem que se acentuar os grupos de risco, né, amigo? Mas voltemos aqui. Eu vou fazer um apelo, todo ano eu faço, para os comandantes da Polícia Militar. Esse ano eu quero acrescentar naquelas cidades que tem guarda municipal, a região metropolitana, acho que todas têm. Quero fazer um apelo para todo o policiamento ostensivo, de agora até agosto ou setembro. Tenha em mente o seguinte: a viatura está andando e não está empenhada, não tem que atender uma ocorrência urgente, os seus integrantes, em vendo alguém soltando papagaio, se for uma criança, vê se tem um responsável por perto, para que ela não distraia e entre na frente de um carro, caia no buraco, caia da laje. Agora, se for um marmanjo, esses marmanjão que, na falta do que fazer, pegam um papagaio e vão soltar, só fala assim, amigo, por favor, você sabe que é perigoso soltar papagaio aqui no meio da Antônio Carlos, né? Você devia procurar um parque, mas tudo bem, me dá aqui a linha. Na hora que passar a mão e descobrir que tem cerol, leva o cara para a delegacia e fala, doutor delegado, eu sei que o senhor não tem lugar para prender, não, mas deixa esse cara ficar aí até 10 da noite para ele pensar melhor na vida. Fazer isso, senhor Stark, com insistência, porque nós não damos conta mais de dizer que cerol mata, que linha chilena mata.
Outra coisa, quando pegar uma bitaca dessa vendendo linha chilena, tem que... Pegaram ontem um casal com um estabelecimento desse lotado. Tem que ter consequência. Tem que levar e guardar um tiquinho na cadeia para essa gente entender. Eu fico imaginando, um cara de 40 anos, deve ser pai de família, em plena Avenida Antônio Carlos, fazendo um negócio que é saudável, andando de bicicleta, corta o pescoço do cara e mata. Nós não podemos tolerar isso mais, não, senhor Estado. Ô, Júnior, e o José Batista de Betim, aqui pelo WhatsApp, está dizendo que o povo está soltando papagaio o ano inteiro, pelo menos no bairro dele. Ele não falou qual bairro, não. E a gente imagina que boa parte dessas pessoas que estão soltando papagaio lá no bairro dele o ano inteiro está usando linha com cerol. Acho que tem 3 recados aí, sei lá, se conselho ou recado. Primeiro, para o motociclista e para o ciclista, porque agora tem muitos ciclistas, né? Aumentou muito. Coloque antena. Aquela anteninha salva vidas. Salva vidas. Ela já me salvou a minha vida uma vez. Segundo, papai e mamãe, olhe a linha que seu filho está usando para soltar papagaio, para soltar pipa. Sabe por quê? Você pode ser responsabilizado quando essa linha matar alguém. É um homicídio isso, na minha opinião. E segundo, se você que anda pela rua, terceiro, né? Se você que anda aí pela rua, vê alguém soltando papagaio e vê que tem linha chilena nessa história, chame a polícia, pelo amor de Deus. Você pode estar evitando um assassinato logo depois. Ô, Rita Mondinho, o problema está nos pais que não sabem o que os filhos estão fazendo, dos meninos que não têm cabeça firme, ou falta de fiscalização, hein, na sua opinião? O problema é geral, né, Eustáquio? Mas é um problema cultural. A gente volta aqui. Então, quando a gente fala de cerol, de linha chilena, é a mesma coisa de falar de aglomeração e uso de máscara. Então, é uma falta total de desrespeito ao outro. Então, isso vem de berço, isso vem de casa, e o nosso berço e a nossa casa é esse país onde aqueles que nos representam são os que dão os piores exemplos. Então, nós vivemos num país com uma jovem democracia, e aqueles que nos trouxeram nessa jovem democracia até aqui são os criadores dos partidos e são, na sua maioria, os políticos que roubaram o país ao longo desses anos. Então, esses exemplos, esses maus exemplos, eles ficam na sociedade. Então, a impunidade é um exemplo que é gerado na esfera mais alta dos nossos representantes. Então, que aqueles que nos representam passem a dar bons exemplos e que nós, que não conseguimos sermos representados na nossa totalidade, a gente use o voto em todas as eleições para mudar essa realidade de desrespeito, essa realidade onde todo mundo acha que não será punido e que tudo pode nesse país. Não é assim. É preciso respeito, educação e solidariedade. Eu sou contra manter as pessoas em masmorras, como já tivemos. Eu sou contra você botar 30 numa cela que cabe 8. Eu sou contra a tortura. Eu saúdo os novos tempos em que os direitos humanos são respeitados e vigiados. Agora, eu tenho saudade de algumas práticas de antigamente. Por exemplo, aquela prática de chegar, pegar um marmanjo desses, cara que tem 30 anos, está soltando papagaio com lixo, levar ele para a delegacia, chegar no delegado e falar assim: amigo, encosta naquela cela ali, ó, você vai passar a noite aí. Entendeu? É uma cela reservada para botar essa patota. A patota do desocupado, do vagabundo. Fala assim: você vai passar a noite aí, até amanhã cedo, para você pensar bem. Aí a mulher vai procurar, pai, amigo, você fala assim: não, ele está aqui porque precisa pensar na vida dele. Esse negócio, rapaz, os delegados faziam isso demais, senhor Estado. Eu cansei de ver isso com o Altair Siqueira ali na Cebu. Ó, você vai passar a noite aí para você pensar na bobagem que você está fazendo, amanhã você vai embora. Não tinha uma delegacia de costumes, Eduardo? Ei? Não tinha uma delegacia de costumes antigamente? 3º andar do Departamento de Investigações. Pois é. E os caras começavam os inquéritos assim, escreviam: aos costumes disse nada. Abraço. Um abraço, Eduardo. 8h59 em Belo Horizonte. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta terça-feira. Apresentação: Aline Neves e Eustáquio Ramos. Vem aí o Acidentão. Ótimo dia a todos.